Continuando nessa mesma linha de encapsular detalhes e de cabeçalho de funções, o desenvolvimento top-down é uma técnica que ela pode ser empregada da seguinte forma. Você ainda não tem uma função, mas você coloca no seu programa uma chamada para aquela função. Quando você coloca aquela chamada, você, de certa maneira, já está definindo o que você quer daquela função. Qual é o efeito dela. E como que ela vai conseguir aquele efeito, você posterga. Você fala, eu vou preocupar com isso depois. Tá? Eu vou colocar aqui simplesmente a definição do que eu quero dessa função. Aí você vai usando isso, vai adiando decisões, ou você pode encomendar para uma outra pessoa fazer alguma decisões, mas você consegue progredir na sua ideia e nós vamos tornar isso mais claro com um exemplo aqui, permitindo que a cada momento você foque a sua atenção em um pequeno aspecto, você deixando o todo subdividido em diversas partes, que com isso você tem um controle melhor. Nós vamos aplicar essa técnica aqui para fazer um programinha aqui relacionado com números primos. Nós vamos ver bastante coisa de números primos. Números primos adquiriram uma importância enorme nos últimos tempos, que ele tem muita aplicação em criptografia e outras partes da computação. Então, é o seguinte, nós vamos fazer um programa que repetidamente pede um número para o usuário e devolve para o usuário o menor primo que seja maior ou igual a esse número lido. Ele repete isso até que o usuário entre com um número menor ou igual. Eu sempre, algumas coisas para nos tranquilizar. A matemática prova que existem infinitos números primos, então qualquer que seja o número, sempre existe esse primo maior ou igual a ele. Então, veja os exemplos aqui. Se o número lido for 4, o programa deve encontrar 5. Se for 11, o programa deve encontrar 11 mesmo. E o que é um número primo, gente? É um número que inteiro positivo, que só tem como divisores ele mesmo e 1. Em outras palavras, o menor divisor dele, diferente de 1, é ele mesmo. Eu vou desenvolver esse programa aqui para vocês. O que nosso programa tem que fazer? Ler repetidamente números e imprimir o menor, para cada número lido, imprimir o menor número, o menor primo maior ou igual a esse número lido. Parar quando esse número lido for menor ou igual. Então, eu vou começar fazendo o seguinte. N, tá bom? Igual a input, vou ler o número, tá bom? N igual a... Eu vou fazer o meu loop de leitura repetida dos números. Aqui eu já preciso do meu resultado final, praticamente. Tá bom? Eu não sei como é que eu faço isso, não, mas eu sei o que eu quero. Eu quero passar um número n e obter esse menor primo. Bom, então aqui eu vou chamar uma função que eu ainda não tenho. Menor primo maior ou igual a n. Pronto, está resolvido. Não, agora eu tenho que ler outra vez, né? Para o loop aqui, tá bom? N igual a input de n igual a... O que eu fiz aqui, gente? Eu me preocupei nesse momento com essa interação com o usuário, com o loop de leitura repetida de diversos números. Empurrei o abacaxi, tá bom? Para quem for fazer essa função. Provavelmente eu mesmo, depois. Vou salvar então isso daqui, que eu vou chamar ele com esse mesmo nome aqui. Então, muito bem, gente. Então, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso construir essa função aqui. Ela não existe ainda. Tem ela bem definida o que eu quero dela. Como que eu vou fazer, eu ainda não sei. Vamos criar aqui essa função. Como que eu encontro menor primo maior ou igual a n? Eu vou fazer o seguinte, eu vou testar a partir de n, certo? Eu vou testar primeiro se o n é primo. Se o n não for primo, eu vou tentar testar n mais 1, se não n mais 2, se não n mais 3, e eu sei que esse meu loop vai parar
porque existem infinitos números primos. Como que eu testo se o número é primo? Não sei, gente, eu vou deixar esse problema para depois, tá bom? Mas eu vou fazer esse loop aqui agora de procura pelo próximo primo. Então, agora aqui eu falo o seguinte, P igual a N, while not primo, que é uma função que eu vou ter que construir, tá bom? Primo de P igual a P mais 1. O que eu fiz aqui? Resolvi, acabei meu programa? Não, gente, mas eu fiz o loop da procura pelo próximo primo. Agora eu fiquei dependendo, tá bom? A única coisa que eu fiz foi definir bem essa função aqui. Essa função retorna um booleano que diz se o número, se o parâmetro que ela recebeu como entrada é um número primo ou não. Vamos salvar isso daqui, salvar com esse nome aqui mesmo, e vamos fazer mais uma função aqui. Como que eu sei se o número é primo, gente? O número será primo se ele for igual ao menor divisor dele, ao menor fator dele, para ser mais preciso. Então, é primo, vou fazer igual a P igual a menor fator de P. Tá bom? Se o número for igual ao menor fator dele, ele é primo. Se não, ele não é primo. Resolvi? Ainda não, gente. Eu preciso dessa função aqui. Tá? Mas vamos salvar essa daqui, então. E vamos construir agora essa função menor fator. Como é que eu acho o menor fator do número? Eu vou testando os inteiros, tá bom? De 2 para frente tem que ser maior que 1, tá bom? Então de 2 até o próprio número sempre vai ser um divisor dele. Tá? Então a gente sabe que o nosso loop vai acabar, vai parar. Eu vou testando para ver se o resto da divisão é igual a 0, tá? Que é aquela função módulo. Então eu vou fazer o seguinte, f igual a 2. Concorda com esse código aqui, gente? Eu quero saber se 7 é primo. O que eu vou fazer, gente? Vou testar. 7 dividido por 2, ou seja, o resto da divisão de 7, a função módulo calcula o resto. 7 dividido por 2, não é. Por 3, não é. Por 4, não é. Por 5, não é. Por 7, é. Se fosse 8, certo? 8 dividido por 2, é. Já tá bom. Se fosse 9, 9 dividido por 2, não. Por 3, é. Então 9 não é primo. Então 9 não é primo, não. O menor fator, ele para aqui nesse momento, tá certo? Quando o resto der igual a 0, eu encontrei o menor fator. Então agora podemos já executar aqui para testar o nosso sistema. Mandei executar, ele está pedindo aqui o valor de n, vamos testar com 4. Olha aqui, gente, isso aqui foi erro ensaiado aqui. O que aconteceu aqui? O Scilab não conhece, nós já construímos arquivos com essas funções, mas o Scilab não tomou conhecimento deles. A gente precisa dar o exec em cima disso daqui, tá? São detalhes, mas a gente tem que ir aprendendo isso. Então, salvando e vou mandar executar. Vamos ver, vamos rezar para funcionar. N igual a 4. O menor primo maior ou igual a 4 é 5. Vamos pôr aqui 10. Deu 11. Vamos pôr o próprio 11. Então, está funcionando, tá bom, gente? Eu queria então agora que vocês prestassem bastante atenção no processo de desenvolvimento
aqui. Eu vou repetir aquilo que eu já falei aqui enquanto eu estava desenvolvendo. Quando a gente fez o programa principal, onde que eu foquei a minha preocupação, gente? No loop de interação com o usuário. E empurrei com a barriga o problema de achar um menor primo, que é a missão do nosso programa. Entendeu? Mas o programa também tinha que atender a esse loop de leitura de diversos números. Então, eu resolvi dessa forma aqui. O que aconteceu? Eu transferi o problema, empurrei o problema para essa função que está aqui. Na hora de eu trabalhar nessa função, eu não me preocupo com a interação com o usuário. Esse problema está esquecido. Eu penso só em receber um número e encontrar um menor primo maior ou igual a esse número que eu recebi. O que eu tenho que fazer? Eu vou testando e utilizando um problema, e vou testando a partir desse número que eu recebi, vou testando para ver se o número é primo, e para isso, eu não vou preocupar por enquanto como que eu sei se o número é primo ou não. Eu empurro esse problema para a função primo. Na hora de fazer a função primo, eu não estou preocupado se eu estou achando o menor primo que é maior, mas qualquer coisa, eu quero saber se um número é primo ou não. Só, não tem interação com o usuário, não tem loop de procura por menor primo, não tem nada. Eu quero saber se o número é primo ou não. Para saber se o número é primo ou não, gente, eu uso uma função chamada menor fator. Se eu tiver essa função menor fator, eu consigo saber se o número é primo ou não. A função menor fator eu consigo resolver usando só a função módulo aqui, que é fornecida pelo Scilab. E a coisa acaba aqui. O importante é ver que a cada momento, gente, eu tive preocupações restritas. Esse problema aqui, se vocês fizerem ele sem utilizar módulos, sem utilizar lições, vocês vão ver que é um programinha que cresce, um programa que não é tão simples assim, não. Enquanto que aqui nós vimos que o maior dos módulos aqui tem 5 linhas, 6 linhas. Você mantém a simplicidade do seu desenho e mantém o controle sobre o seu programa.